Pai querido, Mestre Jesus, Mãe Santíssima, aqui estou eu mais uma vez para pedir permissão para que possamos fazer nosso estudo da noite de hoje. Permita, Pai, que a espiritualidade amiga nos envolva, nos ampare e que nós possamos assimilar tudo aquilo que os Espíritos nos ensinam, mas que seja feita a Tua vontade. Graças a Deus. Na pergunta 197, sorte das crianças depois da morte. Poderá ser tão adiantado quanto a de um adulto o espírito de uma criança que morreu em tenra idade? E os espíritos respondem: algumas vezes é muito mais, porquanto pode dar-se que muito mais já tenha vivido e adquirido maior soma de experiência, sobretudo se progrediu. Nossos comentários. Somos espíritos imortais, cuja idade desconhecemos, e o espírito que anima o corpo de uma criança já passou por múltiplas reencarnações, sendo, portanto, adulto, e o fato de desencarnar ainda criança se deve ao fato que foi cumprido o período de vida necessário ao seu aperfeiçoamento, sem nenhum prejuízo para a entidade espiritual. Na 198, Kardec pergunta aos espíritos: não tendo podido praticar o mal, o espírito de uma criança que morreu em tenra idade pertence a algumas das categorias superiores? E os espíritos respondem: se não fez o mal, igualmente não fez o bem. E Deus não isenta das provas que tenha de padecer. Se for um espírito puro, não é pelo fato de ter animado apenas uma criança, mas porque já progredira até a pureza. Comentário. O acervo de aquisições de um espírito não é computado em apenas uma reencarnação, mas em muitas, nas quais pode perfeitamente morrer ainda criança ou atingir a maturidade ou a velhice, mas isso não lhe tira nem lhe dá crédito para ser superior ou inferior, pois permanecerá sempre no grau de elevação que conquistou. Na pergunta 199, Kardec pergunta aos espíritos: por que tão frequentemente a vida se interrompe na infância? E os espíritos respondem: a curta duração de uma vida da criança pode representar para o espírito que o animava o complemento de existência precedentemente interrompida antes do momento que devia terminar. E sua morte também, não raro, constitui provação ou expiação para os seus pais. Comentário. A morte durante a infância representa um complemento de reencarnação anterior, com a finalidade de recondicionar o perispírito ou ainda lições para os pais com o comprometimento com a vida, além de servir para formar laços fraternos mais robustos que se achavam em desalinho. Agora, queridos irmãos, nós vamos falar na parte que fala sectos nos espíritos. Na pergunta 200, Kardec pergunta aos espíritos: tem sexo os espíritos? E os espíritos respondem: não como o entendeis, pois que o sexo depende da organização. Há entre eles amor e simpatia, mas baseado na concordância dos sentimentos. Nosso comentário. A sexualidade no mundo espiritual
é praticamente nula e só é demonstrada por aqueles que partem da Terra com alto índice de sensualidade. Mas, para os espíritos enobrecidos, o sexo é uma energia como outra qualquer, que depende do seu direcionamento, que quando exexudada com responsabilidade, transforma-se em laços de amizade e fraternidade. Na pergunta 201, Kardec pergunta: em nossa existência, pode o espírito que animou o corpo de um homem animar o de uma mulher e vice-versa? Os espíritos respondem: de certo. São os mesmos os espíritos que animam os homens e as mulheres. Nosso comentário: os espíritos animam corpos masculinos e femininos, sem distinção de sexo, porque o importante é a missão que venham a desempenhar no sentido de alcançar maiores níveis de evolução. Na pergunta 502, Kardec pergunta aos espíritos: quando errante, que prefere o espírito, encarnar no corpo de um homem ou no de uma mulher? E os espíritos respondem: isso pouco lhe importa. O que o guia na escolha são as provas, porque haja de passar. Os espíritos encarnam como homem ou como mulheres porque não tem sexo, visto que lhe cumpre progredir em tudo. Cada sexo, como cada posição social, lhe proporciona provações e deveres especiais e, com isso, ensejo de ganharem experiência, aquele que só como homem encarnasse só saberia o que sabem os homens. Nosso comentário: mesmo como espírito errante no espaço, o espírito não perde o seu direito de escolha através do livre-arbítrio. E depende exclusivamente dele a opção para animar um corpo de homem ou mulher, levando em conta, é claro, os valores adquiridos nas vidas passadas, que, em síntese, vão determinar pelo sexo masculino ou feminino. Agora, vamos entrar em outra parte que nos fala parentesco e filiação. Na pergunta 203, Kardec pergunta aos espíritos: transmite os pais aos filhos uma parcela de suas almas ou se limitam a lhe dar a vida animal, a que, mais tarde, outra alma vem adicionar a vida moral? E os espíritos respondem: dão-lhe apenas a vida animal, pois que a alma é indivisível. Um pai obtuso pode ter filhos inteligentes e vice-versa. Nosso comentário: os pais passam para os filhos apenas as características físicas, porque a vida moral é uma conquista do próprio espírito, aurida durante as suas incontáveis reencarnações. E é exatamente por isso que não existe duas pessoas iguais no que se refere ao comportamento, mas podemos encontrar pessoas praticamente iguais no aspecto fisionômico. Na 204, Kardec pergunta aos espíritos: uma vez que temos tido muita existência, a nossa parentela vai além da que a existência atual nos criou? O espírito responde: não pode ser de outra forma, outra maneira. A sucessão das existências corporais estabelece entre os espíritos ligações que remontam às vossas existências anteriores. Daí,
muitas vezes a simpatia que vem a existir entre vós e certos espíritos que vos parecem estranhos. Nosso comentário. Certamente, a nossa parentela familiar é imensa e se perde em tempos imemoriais, fruto das muitas reencarnações que tivemos, e esses entes queridos não se perdem no espaço. Ao contrário, estão ligados a nós por laços indissolúveis que não se partem, e do outro lado da vida ocorrem encontros inesperados dessa família consanguínea. Na 205, Kardec pergunta aos espíritos: algumas pessoas, a doutrina da reencarnação se afigura destruidora dos laços de família com o fazeres anteriores à existências atuais. E os espíritos respondem: ela os distende, não os destrói. Fundando-se o parentesco ou afeições anteriores, menos precários são os laços existentes entre os membros da mesma família. Essa doutrina amplia os deveres da eternidade e da fraternidade, porquanto no vosso vizinho ou no vosso servo pode achar-se um espírito a que tenhais estado preso pelos laços da consanguinidade. Nosso comentário. A reencarnação fortalece os laços de família e de fraternidade através de experiências milenares no campo da carne e do espírito. E é ela que, aos poucos, vai transformando a família material em família espiritual, com os revezamentos dentro do grupo consanguíneo, aonde o pai volta na condição de filho e o filho de avô, a filha no lugar da mãe e o avô no lugar da filha. Na 206, Kardec pergunta aos espíritos: de fato, de não haver filiação entre os espíritos dos descendentes de qualquer família, segue-se-á que o culto dos avoengos seja ridículo? E os espíritos respondem: de modo nenhum. Todo homem deve considerar-se ditoso por pertencer a uma família em que encarnam espíritos elevados, se bem os espíritos não procedem um dos outros, nem por isso menos afeição consagram aos que estão ligados pelos elos da família, dado que muitas vezes são atraídos para tal ou qual família pela simpatia ou pelos laços que anteriormente se estabeleceram. Mas ficais certos de que os vossos antepassados não se honram com o culto que lhes atribuis pelo orgulho. Em vós não se reflete os méritos de que eles gozem, senão uma medida dos esforços que empregais por seguir os bons exemplos que vos deram. Somente nestas condições lhes é grato e até mesmo útil a lembrança que deles guardais. Nosso comentário. Na realidade, não temos condições de identificar dentro de um grupo familiar se tal espírito pertence ou não a esse grupo. Mas o que importa para o espírito em experiência na Terra é o seu cuidado em se manter unido àqueles que o receberam no grupo, envidando esforços para angariar simpatia e respeito, formando laços de amizade, fraternidade para o futuro. Que a doce paz de Jesus envolva nossos corações e que permita que nós possamos encerrar nosso estudo da noite de hoje. Fique com Deus, muita paz.